na minha opinião, não há que se falar em injustiça com o robô. Afinal, ele é só um automatizador de lance. Ao invés de você ficar dando o lance ali, alguém vai dar o lance por você, tá bom? E isso não torna o processo menos injusto para um, para outro. Na verdade, é muito pelo contrário, tá? Ele favorece muito empresas, principalmente as pequenas, galera. Daqui a pouco você vai entender o porquê, tá bom? É legal o uso de robô ou não é? Né? Pergunta que não quer calar. É permitido por lei a gente utilizar as tecnologias? Galera, não há legislação a favor e nem contra, tá? Não existe nenhuma legislação hoje, no momento, dia 17 de fevereiro, dizendo que pode, mas também não tem nenhuma dizendo que não pode. Né? E se a gente levar em consideração que, eu não sei se vocês entendem, eu também não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, mas quando eu já fui concurseiro um tempo, eu cheguei a dar uma estudadinha e também convivo com o meu sócio aqui que é advogado. Então quando você pega e fala em lei, né, você tem que pegar a lei, mas você tem que também dar uma viajada e pensar no que o legislador pensou quando ele escreveu aquilo ali, não só ir na letra como um todo ali. Né? Se a gente for considerar que a legislação que existe de licitação pública, ela é lá do ano de 93, ela já está muitos anos defasada, se eu não me engano aqui, 17 anos, e aí me corrijam se eu estiver errado, né? Mas ela está muito tempo já passado, né? Então a legislação ela foi feita em 93, eu acho que, se eu não me engano, a internet estava chegando no Brasil ainda, tanto é que naquela época nem tinha pregão, e as coisas... 27, né? 27 anos, já me corrigiram aqui, beleza. É a data aí da legislação. Então, veja, quando foi criada a legislação, realmente ninguém sabia que fosse tomar essa proporção toda do jeito que está sendo o mundo hoje. Hoje o mundo é totalmente tecnológico, né? Hoje quem é que não tem um celular aí com um Android ou até mesmo um iPhone, né? Então, hoje a gente tem a informação na palma da nossa mão, muito fácil, muito simples. Depois, lá em 2002, foi criada a lei do pregão e tudo mais, né? Onde tornou até trouxe a modalidade do pregão e posteriormente o pregão eletrônico, ou seja, as coisas elas vão evoluindo com o tempo e com a tecnologia não poderia ser diferente, tá? Isso é tudo minha opinião, beleza, galera? E vocês sintam-se à vontade para discordar. E na verdade eu até quero que vocês discordem para a gente debater. A ideia da live de hoje é justamente essa, tá? Então, como não existe nada falando, não tem uma legislação que fala até onde pode ir o robô. Não tem nada que fala, né? Tem alguns acórdãos lá que um fala que pode, outros acórdãos não, acho que era jurisprudência, sei lá, ou acórdão mesmo, né? O termo técnico eu não sei porque eu não sou advogado. Mas existem alguns entendimentos lá, uns dizendo que pode, que é totalmente legal, outros dizendo que não pode e não existe um consenso. Ou seja, como não existe nada proibindo, legalmente falando, o robô ele pode ser utilizado sem problema nenhum, desde que, aí vem uma observação, as letrinhas miúdas ali, né? Desde que o robô ele faça, ele participe do processo licitatório de acordo com o que está prevendo o edital, né? Se o edital fala que tem que ser dado um lance de mínimo de 3 segundos entre um lance ou outro, aí chega um robô e dá um lance de 9 segundos, aí está errado. Não pelo robô em si, mas porque ele descumpriu o que estava dizendo o edital. Geralmente isso não acontece, tá? Mas é só um exemplo para vocês entenderem. Geralmente os robôs aí eles já vêm programados para a tecnologia do portal lá que vai acontecer a licitação, tá bom? Então se lá está falando que tem que respeitar a redução mínima aí de 3 segundos entre um lance e outro e a redução mínima de por exemplo, 10 centavos entre um lance ou outro, se o robô ele fizer isso certinho, respeitar essas reduções, ele está dentro da lei. Então ele realmente é só um automatizador de lance. A partir do momento que ele joga contra o que diz o edital, até mesmo a própria lei, aí você pode entrar com um recurso tranquilamente que pode ser que você ganhe. Tá bom? Então, uma coisa que eu vejo muito acontecer em dispensa de licitação e aí, se você participa de licitação, de dispensa de licitação, da piscininha, você vai saber até dizer melhor do que eu, né? O robô, na dispensa de licitação, existe um robô lá
que eu não sei como, né? Isso eu também não sei dizer, mas o robô ele consegue identificar o momento que a cotação eletrônica ela vai encerrar. Porque a cotação eletrônica hoje, do jeito que ela está hoje, ela, ela ainda tem aquele sistema de encerramento aleatório, né? Que em qualquer momento ali, entre 1 segundo e 30 minutos, a dispensa ela pode se encerrar a qualquer momento, aleatoriamente, né? Como o próprio nome já diz. E aí, por algum motivo, esse robô ele sabe quando que vai encerrar esse tempo e alguns milésimos de segundos antes ele vai lá e dá um valor. E aí sim, realmente fica humanamente impossível você ir lá e cobrir o lance dessa outra pessoa. Neste caso, o robô é ilegal, porque ele está descumprindo o que diz a lei, tá bom? Ninguém sabe o tempo que vai ser encerrado aquilo ali. Se o robô sabe, é porque está errado, beleza? Então, galera, respondendo à dúvida, o robô ele não é ilegal, tá bom? Se você discorda, pode colocar aí que a gente vai debater daqui a pouquinho, beleza? Na verdade, eu até fiz uma observação aqui. Na verdade, o governo como um todo, nesses últimos dias, ele vem até demonstrando interesse em tornar os processos licitatórios cada vez mais tecnológicos. Se você não está acompanhando, né, o novo Ministério da Economia, ele vem demonstrando interesse em tornar cada vez mais os processos de disputas aí, públicas, né, mais eletrônicos, mais tecnológicos, com uso de ferramentas. Há que se falar até em deixar o negócio parecido com marketplace, né? Para quem não sabe, é mais ou menos parecido com como funciona a Amazon, Americanas hoje, tornar as compras públicas algo assim, ou seja, realmente tornar a parada tecnológica, tornar a parada para os dias atuais, que hoje funciona assim, né? Antigamente não funcionava, mas hoje está funcionando assim. Então não adianta a gente também querer jogar, dançar não conforme a música. Tá tocando um samba, você vai dançar um rock and roll balançando a cabeleira para um lado e para o outro. Não é assim que funciona. Hoje está funcionando assim, mas a gente está vendo que as coisas estão se atualizando e as coisas estão mudando para o que de fato está acontecendo hoje, né? A gente vê várias tecnologias sendo criadas para acompanhar a rotina do mundo, beleza? A gente vê aí sistemas para educação financeira, pessoal da sua empresa. A gente vê vários sistemas para a própria mercado financeiro como um todo. Existem robôs, da mesma forma que tem para licitação, existe robô para comprar ação, por exemplo. Existe um robôzinho ali que fica comprando ação o dia inteiro. Isso não é ilegal, isso é tecnologia. Isso se chama ferramenta, galera, tá bom? Se a gente não quisesse falar de tecnologia, estaríamos até hoje utilizando uma máquina de escrever ao invés de um computador. Estaríamos até hoje utilizando aí, fazendo cálculos na mão e não usando uma calculadora, uma planilha de Excel. Então as coisas elas vão mudando e a gente ou acompanha ou realmente vai ficar um pouco para trás. É possível você participar de processos sem a utilização do robô e ainda assim conseguir boas vitórias, conseguir bons lucros? Claro que é. É muito possível. No início da nossa empresa, a gente não usava robô, né? E a gente conseguia ganhar da mesma forma. É possível, galera, só vai dar um pouco mais de trabalho, tá bom? É possível você dirigir um carro manual? É possível. Todo mundo dirige um carro manual. Só que quando você pega um automático, você facilita um pouco a vida, né? Então, as coisas elas funcionam dessa forma. Nas licitações não é diferente. É possível você participar de licitação sem ter nada, sem ter nenhum sistema, né? Tudo na mão, tudo na planilha do Excel, tudo gratuito. Vai dar um pouco mais de trabalho, a diferença é essa, tá bom? E aí foi quando eu falei que, na verdade, o robô, além de não deixar o processo desigual, ele ainda facilita muito para quem é pequeno. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine que você estava conversando com o Fábio, não sei se o Fábio está na área aí, né, mas estava conversando com o Fábio, me ligou aí, a gente estava batendo um papo, e ele trabalha no segmento de gênero alimentício, né? Trabalha lá no segmento de gênero. E aí ele falou que quer vender e tudo mais, beleza. Aí a gente ficou trocando um papo. Ele quer vender gênero no Rio de Janeiro. Aí imagine o Fábio, né, começando agora do zero, empresa pequena, ele disputando uns processos de disputa com a Perdigão, por exemplo, que é uma empresa grande
e que provavelmente participe de licitações também, tá? E aí o Fábio participando com a Perdigão tem um setor lá de 15 funcionários só para licitação. Tem 15 peãozinhos lá dentro lá só para participar da licitação para ele. E o Fábio, coitado, Fábio, só um exemplo aqui, né, Fábio? Se você estiver ouvindo aí, não estou falando de você, agora que sirva de exemplo, tá bom? E o Fábio lá com a sua MEI, só tem ele, não tem mais ninguém. Tem o Fábio e o computador dele só. Como que ele ganharia um processo de disputa? Como que ele tornaria a participação isonômica, vamos dizer assim, muito entre aspas, igualitária, né? Junto com uma Perdigão que tem 15 pessoas participando da mesma licitação. Um está dando lance no item 1, o outro já está cuidando do item 30, e o Fábio lá sozinho, né? Ele e seu computadorzinho participando de tudo, só ele. Concordam que dessa maneira também está desigual? Como que você iguala essa equação? Utilizando o robô. Quando você pega a Perdigão, coloca o robô para ela e coloca o robô para o Fábio, os dois têm a mesma condição de disputa. Não envolvem pessoas, envolvem a máquina. E aí vai ganhar o quê? A galera que tiver a melhor estratégia ou o melhor preço, ou os dois. Tá bom? Então, quando você não utiliza a ferramenta, imagine que a Perdigão não está utilizando o robô e nem o Fábio. O Fábio, que é pequenininho, coitado, ele não vai ter nem como concorrer em condições iguais do que a Perdigão, que tem 15 pessoas participando da licitação para ele. Um está cuidando do item 1, um está cuidando do item 30. Quando você coloca o robô, aí sim você está em condições iguais, tá bom? Então, além de discordar que ele deixa a disputa menos igual, né, menos igualitária, na verdade eu acho que ela, na verdade, deixa igual, tá? Porque os dois têm do robô, aí não tem o que se falar. As condições são exatamente a mesma. O que vai diferenciar é a composição de preços, a estratégia que você vai utilizar para poder participar das licitações, os itens que você vai entrar, etc. Mas não é a condição de um participando em pé desigual do que o outro. Ah, mas aí a Perdigão é uma empresa muito maior, pode ser que ela tenha mais preço. Aí não tem o que fazer, né? Uma vez ela já foi pequena também. Aí é você batalhar, participar de bastante, um dia você vai se tornar igual está a Perdigão, tá bom? Essa é a minha visão sobre o software, beleza, galera? Além de não concordar que ele deixa o processo desigual, eu ainda digo que ele deixa igual. É ele que vai deixar igual, porque quando você pega e não usa, aí sim fica desigual, porque aí você tem uma empresa pequena, começando do zero, ela e Deus, né, e o computador, e a outra empresa que já está um pouco mais à frente, com 3, 4 pessoas lá participando da mesma licitação, aí fica desigual, porque aí tem 4 pessoas de um lado e uma pessoa só do outro. A máquina é tudo igual, aí não tem que se falar em desigualdade, beleza? Motivos, então, para usar a ferramenta. E, obviamente, não preciso nem dizer que a gente aqui da Magno utiliza o robô, né? Eu já até falei isso aqui, mas é sempre bom lembrar. Eu estou defendendo o meu ponto de vista do motivo da gente utilizar. Se a gente, empresa de consultoria, não utiliza o robô, provavelmente eu já teria quebrado minhas pernas, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente participa de 10 licitações, quando tem muito 15 por dia. Imagine eu ter que contratar esse tanto de pessoa para dar conta de estudo de licitação, né? Eu teria que pelo menos ter 10 funcionários aqui todo dia, cada um participando de uma licitação. Eu não tenho como dar conta de tudo isso, né? Imaginando uma empresa muito pequena, começando do zero e tudo mais. E até hoje mesmo eu não daria conta de pagar 10 funcionários aqui mesmo, né? Então, assim, o robô ele vem para ajudar você nisso daí também. Porque você vai lá, programa ele com antecedência, você vai calcular o seu preço. O robô ele não faz mágica, aquilo que eu falei. Ele vai disputar os itens que você programar e vai dar lance até onde você programar. Se você colocar, robô, quero que você dê lance nesse item 9 aqui, que você chega até um mínimo de R$ 35, quando alguém cobrir R$ 35, ele vai parar e ponto final. Não tem milagre, ele só está fazendo o que você mandou. Agora, toda a estratégia por trás, qual item que eu vou participar, como que eu vou calcular o meu preço, qual item que eu vou entrar, ganhei tantos itens, eu continuo na disputa ou eu saio? Tudo isso daí não tem nada a ver com robô. Isso daí é estratégia de licitação, tá bom? O robô ele é meramente uma ferramenta. E eu vou te dar benefícios, né? E só lembrando também, nunca é demais relembrar, esse vídeo aqui não visa fazer propaganda nenhuma para nenhuma ferramenta, tá?
Eu estou falando motivos de você pensar em utilizar a ferramenta para que você consiga aumentar suas chances de vencer. Ah, mas você acabou de falar que o robô não aumenta a chance de vencer. Realmente ele não aumenta, tá? Mas quando você tem um robô, ele torna o seu dia muito mais produtivo. Ao invés de você ficar o dia inteiro acompanhando a licitação, né, você consegue participar de 2, 3 licitações ao mesmo tempo, né? E por este motivo, somente por este motivo, aí ele vai aumentar um pouco sua chance de vencer, sim, porque você vai estar participando de várias licitações ao mesmo tempo. Mas, isoladamente, em cada licitação, ele não vai aumentar nada a sua chance de vencer. Ele vai chegar até o mínimo que você der, tá bom?